Em defesa do não apego. É nesse sentido que o estoicismo, num espírito próximo ao do budismo, defende uma atitude de não apego, entre aspas, aos bens deste mundo, como sugere Epíteto num texto que os mestres tibetanos sem dúvida não renegariam. O primeiro e principal exercício, o que conduz de imediato às portas do bem, consiste, quando uma coisa nos prende, em considerar que ela não é daquelas que nos podem ser tiradas, que ela é como uma panela ou uma taça de cristal que, quando se quebra, não nos perturba, porque não lembramos o que ela é. Porque lembramos o que ela é. O mesmo acontece aqui. Se abraças um filho, um irmão ou um amigo, não te abandones sem reservas à imaginação. Lembra-te que amas um mortal, um ser que não é absolutamente tu mesmo. Ele te foi concedido para o momento, mas não para sempre, nem sem que te possa ser tomado. Que mal existe em murmurar entre os dentes enquanto se abraça o filho. Amanhã ele morrerá. Compreenda bem o que Epíteto quer dizer. Não se trata absolutamente de ser indiferente, muito menos de faltar aos deveres que a compaixão pelos outros nos impõe, em especial por aqueles que amamos. Nem por isso podemos deixar de desconfiar, como da própria sombra, dos apegos que nos fazem esquecer o que os budistas chamam de impermanência, entre aspas, impermanência. O fato de que nada é estável neste mundo, que tudo muda e passa, e que não compreender isso é preparar para si mesmo os horríveis tormentos da nostalgia e da esperança. É preciso saber contentar-se com o presente, amá-lo bastante para não desejar nada além dele, nem lamentar o que quer que seja. A razão que nos guia e nos convida a viver conforme a natureza cósmica deve ser então purificada dos sedimentos que a sobrecarregam e falsificam. Daí em diante, ela se perde nas dimensões irreais do tempo, o passado e o futuro. Mas, mesmo quando capturada pelo espírito, essa verdade ainda está longe de ser posta em prática. Por essa razão, Marco Aurélio convida seu discípulo a encarná-la concretamente. Se eu afirmo, separas essa dificuldade diretora tudo o que ela se juntou em consequência das paixões, tudo que está além do presente, e todo o passado farás de ti mesmo, como disse Empédocles, uma esfera bem redonda, altiva em sua alegria e solidão. Tu te exercitarás a viver apenas no momento em que vives, quer dizer, no presente, e poderás passar todo o tempo que te resta até a morte sem perturbação, nobremente e de um modo agradável para teu próprio demônio. Como veremos adiante, é exatamente o que Nietzsche chama de forma imagética de, entre aspas, inocência do devir, fecha aspas. Mas, para se elevar até essa forma de sabedoria, ainda é preciso ter coragem de pensar a própria vida segundo as categorias do futuro e do pretérito. Quando a catástrofe acontecer, eu me terei preparado? Um pensamento de salvação que se deve inscrever no futuro anterior. O que isso quer dizer? Como, sem dúvida, você deve ter observado nas palavras de Epíteto a respeito de seu próprio filho, trata-se sempre da morte e das vitórias, que a filosofia nos permite conquistar sobre ela. Pelo menos da vitória sobre o medo, que ela inspira e que impede de bem viver. É nisso que os mais concretos exercícios confinam com a mais alta espiritualidade. Trata-se de viver no presente, afastar-se os remorsos, os arrependimentos e as angústias que cristalizam o passado e o porvir, para aproveitar cada instante da vida como merecido, quer dizer, com plena e total consciência de que, para os momentos os mortais que somos, pode ser que seja o último. Portanto, é preciso realizar cada ação da vida como se fosse a última. Marco Aurélio, Meditações. Portanto, é preciso realizar cada ação da vida como se fosse a última. A implicação espiritual do exercício pelo qual o sujeito se despoja de seus fortes apegos ao passado e ao futuro é, portanto, clara. Trata-se de vencer os medos ligados à finitude, graças à prática de uma convicção não intelectual, mas íntima, quase carnal. Aquela segundo a qual não há no fundo diferença entre a eternidade e o presente, já que este não é mais desvalorizado no que concerne às outras dimensões do tempo.
Há momentos de graça na vida, instantes em que temos o sentimento raro de estarmos enfim reconciliados com o mundo. Eu lhe dei há pouco o exemplo de um mergulho submarino. Talvez isso não lhe diga nada. Talvez seja para você um exemplo mal escolhido, mas estou certo de que você pode ter em mente muitos outros, de acordo com os seus gostos e tendências. Pode ser um passeio na floresta, um sol poente, um estado amoroso, um sentimento calmo e, contudo, alegre por causa de uma coisa boa realizada. A serenidade que pode, às vezes, acompanhar um momento de criação pouco importa. É, em todo caso, quando a coincidência entre nós e o mundo que nos cerca. Repetindo, é, em todo caso, quando a coincidência entre nós e o mundo que nos cerca se torna perfeita. Quando a concordância se faz por si mesma, sem constrangimento, na harmonia que, de repente, o tempo parece anulado, dando lugar a um presente que parece durar, um presente, por assim dizer, dotado de espessura, cuja serenidade não é corrompida por nada do que passou ou virá. Fazer com que a vida inteira se pareça com tais instantes, eis, no fundo, o ideal da sabedoria. É nesse ponto que tocamos em algo da ordem da salvação, na medida em que nada mais pode perturbar a serenidade que nasce da abolição dos medos associados às outras dimensões do tempo. Quando acede a esse grau de vigilância, o sábio pode viver como um Deus, na eternidade de um instante, que nada mais relativiza, na completude de uma felicidade que em nenhuma angústia pode vir a corromper. Com isso, você talvez possa avaliar em que ponto no estoicismo, assim como no budismo, a dimensão temporal da luta contra a angústia da morte é a do futuro anterior. Ela é formulada do seguinte modo: quando o destino bater, então eu já estarei preparado. Nota do narrador. Faz lembrar o trecho da Bíblia que diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia com seu mal. Fim da nota do narrador. Quando a catástrofe, ou pelo menos o que os homens consideram habitualmente como tal, a morte, a doença, a miséria e outros males ligados ao caráter irreversível do tempo que passa a acontecer, eu poderei enfrentá-las graças às capacidades que me foram dadas de viver no presente, quer dizer, de amar o mundo tal como ele é, o que quer que aconteça. Se acontece um desses acidentes que chamamos de desagradáveis, o que desde logo aliviará a tua pena é que ele não era inesperado. Tu dirás: eu sabia que era mortal. Eu sabia que poderia deixar meu país, eu sabia que poderiam me exilar, eu sabia que poderiam me mandar para a prisão. Em seguida, se te debruçares sobre ti mesmo e te perguntares a que domínio pertence o acidente, tu te lembrarás imediatamente que ele pertence ao domínio das coisas que não dependem de nossa vontade, que não são nossas. E que nos são enviadas pela natureza de maneira justa e boa, desde que não consideremos as coisas limitadamente, mas que adotemos o ponto de vista da harmonia geral. É aquela velha máxima, né? Senhor, dai-me coragem para modificar as coisas que posso mudar, serenidade para aceitá-las a que não posso mudar, e sabedoria para diferenciar uma coisa da outra. Então, coragem, serenidade e sabedoria. Fim da nota do narrador. Essa sabedoria nos fala ainda hoje para além dos séculos e das divergências fundamentais ligadas à história e à cultura, próprias às grandes épocas. Ela terá, aliás, uma longa posteridade, até Nietzsche, por exemplo, como veremos adiante. Não deixa, porém, de ser verdade que não vivemos mais no mundo grego, as grandes cosmologias e com elas as sabedorias do mundo, entre aspas, no que há de fundamental, desaparecem. Daí a grande pergunta que você deve começar a se fazer: por que e como se passa de uma visão do mundo a outra? Porque, afinal, a mesma pergunta vista de outro ângulo, há várias filosofias que parecem se encadear umas às outras na história das ideias, e não um só pensamento que tenha atravessado as eras e satisfeito de uma vez por todas os seres humanos. Para começar a delimitar mais concretamente a questão, o melhor é simplesmente partir do exemplo que nos ocupa agora, o das doutrinas da salvação ligadas às grandes cosmologias antigas. Porque a sabedoria estoica não bastou para impedir o aparecimento de pensamentos concorrentes, e em particular o nascimento do cristianismo, que vai, se não lhe desferir, um golpe mortal. Entre parênteses, acabo de lhe dizer o que o estoicismo ainda nos fala. Fecha parênteses.
pelo menos relegá-lo ao segundo plano durante os séculos? Ao examinar, numa circunstância específica, como se opera a passagem de uma visão de mundo a outra, no caso presente do estoicismo ao cristianismo, podemos também tirar ensinamentos gerais sobre o sentido da história da filosofia. Em se tratando do estoicismo, é preciso reconhecer, qualquer que seja o caráter grandioso dos mecanismos elaborados, que uma fraqueza maior venha a afetar sua resposta para a questão da salvação. Fraqueza que diria, sem dúvida alguma, abrir uma brecha, dar lugar a outras respostas e, em seguida, permitir que a máquina histórica continuasse a funcionar. Como você provavelmente deve ter observado, a doutrina histórica da salvação permanece anônima e impessoal. Ela nos promete a eternidade, de fato, mas sob uma forma anônima, a de um fragmento inconsciente do cosmos, a morte. Para ela é apenas uma passagem, mas a transição se dá justamente entre o estado pessoal e consciente, o do tu e do eu, como pessoas vivas e pensantes, a um estado de fusão com o cosmos, no decorrer do qual perdemos o tudo, o que constitui nossa individualidade consciente. Portanto, não é certo que ela responda inteiramente à pergunta feita pela angústia da finitude. Ela procura nos libertar dos medos ligados à representação da morte, mas ao preço que de um eclipse do eu, que não é forçosamente o mínimo que se pode dizer, nosso mais caro desejo. O que desejaríamos, acima de tudo, seria reencontrar aqueles que amamos, com, se possível, suas vozes e rostos, não em forma de fragmentos cósmicos, indiferenciados de seixos ou de legumes. Ora, precisamente nesse ponto, o cristianismo não vai, se ouso dizer, regatear. Vai nos prometer tudo, exatamente tudo, o que queremos, a imortalidade pessoal e a salvação de nossos próximos, partindo do que perceberia como uma fraqueza da sabedoria grega. O cristianismo vai elaborar com tal conhecimento de causa uma nova doutrina da salvação, tão eficiente que vai arruinar as filosofias da antiguidade para dominar o mundo ocidental durante quase 15 séculos.